Nossa, eu estou animada para saber, para conhecer a história da Dina, que é a primeira mulher brasileira a ir à estratosfera. É isso mesmo? Mas como que foi essa experiência? Como é que alguém vai parar na estratosfera? Sai, né, da atmosfera da Terra, você consegue ver a curvatura da Terra. A gente chegou a 1.870 km por hora, então ultrapassou a velocidade do som. Você tem um sonho, você define ele como um objetivo e você encontra alternativas para realizar esse sonho. Atrás dos meus sonhos, eu não ando com... Está na hora de recarregar as energias. Que tal um café? Nada melhor do que um café. Nossa Casa Café. Que tal? Perfix Consultoria, o RH estratégico para a sua empresa. Podcast por assinatura. Sua voz, sua marca e sua história. Olá, amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. E aí, Josiane, que bom estar aqui contigo novamente. Olá, Ivan. Olá, ouvintes. Estamos aqui para mais um programa. Hoje vamos transcender o espaço. Nossa, eu estou animada para saber, para conhecer a história da Dina, que é a primeira mulher brasileira a ir à estratosfera. É isso mesmo? É o que diz no currículo dela aqui, né? E você deve estar animadíssimo também, porque como um bom nerd que adora saber sobre esses assuntos. Adoro sobre essas questões. Inclusive, eu não sei se eu já compartilhei isso com você. Acho que sim. Que é um projeto meu pessoal, um dia fazer exatamente o que ela fez, né? Entrar no MIG e... Não, isso não estava no contrato quando eu assinei. Tomara que o Pedro não esteja vendo esse podcast, senão a minha pólice de seguro de vida vai sofrer alguma alteração ali, né? Fatores de risco, né? Você pretende se expor a alguma experiência potencialmente perigosa nos próximos anos? Não. Seja bem-vinda, Dina. Obrigada, eu é que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Conta aí pra nós quem é a Dina que vem ao nosso programa hoje. Bem, eu sou uma pessoa contraditória, acho, né? Porque em alguns aspectos eu sou super racional e em outros eu sou super emoção, né? Então eu faço o que me dá na louca. Depois, tipo, você falou do risco de vida. Quando eu fui fazer meu voo né, para a estratosfera, eu só fui perguntar para o piloto quando eu já estava com um pé dentro do caça-MiG e o outro do lado de fora. Tem algum perigo de morte? Aí que eu perguntei, porque se eu perguntasse antes, sei lá, né, ia ficar preocupada, dependendo da resposta. Aí ele falou, não tem. Eu falei, tá, eu ia de qualquer jeito, mas só para saber. Acho que ele deve ter pensado, você tá indo para a estratosfera, quase perigo nenhum, né? Aliás, essa é uma das coisas interessantes da Rússia, né? Acho que é o único lugar do mundo onde você consegue esse tipo de experiência de alugar um MiG para fazer um voo desse tipo, né? Tem também na França e nos Estados Unidos. Porém, como eu manifestei um desejo de fazer um voo de gravidade zero também, aí o rapaz da agência falou, olha, então é melhor fazer na Rússia. Eu consigo conciliar as duas experiências lá. Aí e foi? Fui. É interessante que quando nós recebemos a proposta da pauta com a Dina, eu comentei com a Jônia, falei, olha, não, tem alguma coisa errada aqui, ou o currículo dela, ou a experiência de vida, porque a Dina, a sua formação é como atuária. Estatística e atuária. E o que um atuário faz? Um atuário calcula risco, esperança média de vida, risco, os fatores de risco durante a sua existência, invalidez. O quão é perigoso que você morra ou fique inválido logo, né? E eu achei interessante porque, por conta da consultoria, nós já conhecemos vários atuários, por conta de cálculos desse tipo para projetos que têm impacto previdenciário. E eles são geralmente pessoas muito comedidas, metódicas, seguras, aquela coisa, não se expõe a riscos desnecessários. Os que eu conheço também. E aí quando eu vejo um atuário subindo a não sei quantos quilômetros de altura num caça, eu falo, será que ela teve um surto? Ela não estava, ou foi antes dela se formar como atuária, alguma coisa aconteceu. Mas como que foi essa experiência? Como é que alguém vai parar na estratosfera? Porque quando eu era criança, né, pequenininha, o primeiro homem chegou à Lua.
Aí eu fiquei impactada. Eu nem tinha televisão nessa época, a televisão era branco e preto, né? E eu fui assistir na casa de um vizinho e fiquei babando. Eu falei, um dia eu quero fazer isso. Aí começaram os voos comerciais para o espaço. E eu falei, então agora chegou a minha vez, né? E aí eu andei pesquisando, eu assisti uma palestra do Marcos Pontes, na época ele era astronauta, né? Hoje ele é ministro, senador, e eu fui, ele tem uma agência de aventuras, aí eu liguei para a agência, falei com o sócio dele e perguntei sobre isso, aí ele falou, me esclareceu tudo. Eu perguntei o custo, né? Ele falou $250 mil. Eu falei, oi? Eu falei, não, mas isso está fora do meu orçamento, né? Eu falei, mas eu vi em outra agência mais barato. Aí ele perguntou o que era, eu expliquei. Ele falou, não, isso é um voo até a estratosfera, que você sai, né, da atmosfera da Terra, você consegue ver a curvatura da Terra, mas não vai para o espaço. E aí a gente deu um preço melhor até. E aí eu fiquei questionando tudo, aí falei que eu tinha vontade de fazer um voo de gravidade zero, aí ele falou que ele conseguiria conciliar se eu fosse para a Rússia, aí eu falei, então eu vou fechar isso, né? Porque assim, para você ver, meu sonho era ver a Terra como os astronautas viram da Lua, redondinha, né, azul, mas para ver a Terra desse jeito, você tem que ir a 400 quilômetros de distância da Terra, e esses voos que vão para o espaço, eles vão só a 100 quilômetros. Só a 100 quilômetros. 100 quilômetros. Aí você não consegue ver a Terra toda, você vê um lado da Terra. Falei, bom, para ver um lado e para ver e para ver a curvatura, eu vou ver a curvatura, né? Que é bem mais barato e mais fácil. Quanto custa um voo desse num MiG? Bom, eu não lembro o preço desse, mas eu fiz um combo, né? Porque quando eu viajo, eu gosto de fazer combo, pagar uma passagem e fazer várias coisas. Eu pesquiso tudo que tem no entorno. Então, eu contratei o voo até a estratosfera, o voo de gravidade zero e manobras radicais com caça na volta da estratosfera. Certo. E esse pacote custa quanto? E aí você fez um cálculo atorial antes de ir, né? Esse pacote todo custou, e a passagem $32 mil. Na Poxa. época, não era, o dólar também não estava esse absurdo que está, né, agora, hoje. Então, $32 mil deu. E como que é essa experiência do voo com... É um caça mesmo? Um caça... desculpa. É um caça-MiG, aí vai o piloto e eu vou de copiloto. Então, tudo que ele tem na frente dele, eu também tenho Você atrás. fica atrás ou na frente? Que eu fico atrás do outro. atrás. Fica atrás. Fico atrás. Então, eu consigo ver em que velocidade está, em que altitude está. Deve ser incrível, né? Aquele cockpit, né? Isso. Aí tem duas coisas interessantes. Ele falou se eu queria dirigir um pouquinho. Eu falei, lógico. Você tá brincando? Aí me ajeitei, peguei o manche e o caça, te virou de ponta cabeça. Jura? É super sensível. Uhum. Se dá uma viradinha, ele já vira. E o piloto fez um opa! Acho que deve estar acostumado, né? E a outra coisa é que ele a gente ultrapassa a velocidade, então dá para acompanhar que velocidade está. A gente chegou a 1.870 km por hora, então ultrapassou a velocidade do som, né? E a outra coisa esqueci, agora depois eu falei que eu esqueci. A hora que chega no topo ali, como que é? O céu já está escuro? Como que é a imagem? Aí ele fala assim, olha, então quando ele falou para eu dirigir, eu falei, não, vai dirigindo você, eu vou olhando o visu, né? Então, olhando o visu do caça, entendeu? Então eu vi, assim, do lado esquerdo, fui vendo a Terra se afastar, né? Aí foi ficando verde e azul. Aí quando chegou na altitude que ele ia voltar, ele falou, olha à sua direita. Aí você vê o espaço negro, né? À direita, todinho negro. E à esquerda continua vendo a Terra. Aí ele falou, vamos voltar. Eu falei, mas já? Eu falei, nem... vamos bater um papinho aqui em cima. Ele falou, não dá, não pode. Porque estraga. Antes eles subiam até 20 quilômetros. Mas aí ele disse que começou a estragar muito, né? Os caças.
Então, eles decidiram ir só até... Nós fomos até 16.700 metros, 16.700 metros. Aí voltamos de lá. Então, mas é isso, dá para ver o espaço negro, que eu não imaginava, né? Eu pensei que fosse todo pontilhadinho, sei lá. E você vê a curvatura ali. E vê a curvatura, é. E eu tenho uma foto até da asa, tinha uma câmera na asa do avião, aí ela mostra a curvatura. E que manobras radicais vocês fizeram na volta para dar uma adrenalina? Que acho que foi monótono, né? Subir até o espaço. Ele fez parafuso, desceu embicando na vertical, aí foi de lado, fez várias coisas que eles fazem quando, por exemplo, numa guerra, né? Que eles têm que se movimentar. Então, ele fez todas essas manobras. Eu tenho o nome delas em inglês no meu certificado. Eu não lembro de cabeça todos os nomes. Isso foi em que ano? Faz 8 anos. Né? Já tem um tempinho. Você já sabe o que me dá de Natal. Dina, e você viajou mais de 150 países? 153, por enquanto. Muitas viagens e você deve ter muitas histórias para contar. Inclusive quando eu namorava um inglês, né, e a gente se encontrava assim em alguns locais, né, pelo mundo. E aí quando me ligaram que tinham conseguido marcar as 2 datas próximas do Gravidade Zero e da Estratosfera, eu estava indo viajar com ele. E nós íamos para Madagascar, né? Aí eu falei, gente, eu acabei de marcar a viagem com ele, eu não vou, né? Vou deixar para outra oportunidade. Mas eu não me conformava, porque eu nunca deixei de fazer nada por causa de um namorado. Aí eu estava assistindo um filme do James Bond e ele ia para o espaço, não me lembro a história, mas eu lembro que o inimigo descobriu onde ele estava fazendo o treino, né, para sofrer a gravidade. Quando a gente está fora da atmosfera, a gente sofre a força G, né, contra o corpo. E o inimigo girou lá até para ele sentir uma força de 14G, que é 14 vezes o peso do corpo contra o corpo. Aí eu falei, então é o sinal que eu precisava para eu ir, para eu aceitar, né? O filme do James Bond. Aí eu falei para o meu namorado, eu falei, olha, a gente vai para Madagascar, mas uns diazinhos antes. Aí você vai lá ver os pássaros, porque ele é observador de pássaros, né? Eu falei, você fica com o guia vendo pássaros, né? Porque eu não vou mesmo junto, então eu vou para a estratosfera. Aí ele, o quê? Aí eu expliquei para ele. Ele não gostou muito, mas aceitou. De onde veio esse prazer por viajar? Você começou quando? Porque 150 países é chão, são muitos quilômetros. Minha primeira viagem, tanto nacional quanto internacional, né? Eu nunca tinha viajado, foi com 20 anos, porque minha mãe e meu pai vieram da Itália, o pós-guerra, que lá não tinha trabalho, e aí eu não tinham retornado mais. Aí eu falei para minha mãe, quando eu juntar um dinheiro suficiente no trabalho, eu vou te levar para a Itália. Então, foi minha primeira experiência de viagem. Nós fomos e eu adorei, porque eu sou um pouquinho inquieta. Aí a cidade da minha mãe tem 2.000 habitantes só, né? Não tem nada para fazer. Aí eu falei, vamos pegar um trem, passear um pouquinho. Aí eu adorei aquela experiência toda, dormimos no trem para economizar hotel, né? A gente ia... Ui, eu estou batendo em tudo. De um lugar para outro, passava a noite no trem para chegar no outro dia, já está em outro lugar. Aí eu achei tão bacana, eu falei, eu vou começar a viajar, então, né? Vou pegar uma mochila aí as próximas vezes. Aí eu ficava um ano, eu viajava no Brasil, outro ano eu ia para fora. E aí, não sei por que, também eu gosto muito de coisas exóticas, não sei o que é. Eu amo vulcão. Falou que tem um vulcão não sei aonde, eu já fico, meu Deus, eu quero ir para lá. Se tiver erupção, melhor ainda. Sim, com erupção. Sem erupção não tem graça. Deserto, adoro essas coisas, né?
E aí você começou esse rolê de passear pelo mundo. Primeiro eu fui para a Europa só, né? Nem sabia o que eu gostava, não tinha ideia. Aí uma das primeiras viagens eu fui para Marrocos sozinha, imagina, passei cada apuro, que só voltei 20 anos depois em grupo, né? É complicado. Que apuros que você passou, assim? Primeiro, o gerente do hotel falou que ia visitar à noite. Eu falei, como assim visitar à noite? O que será isso, né? Aí ele foi lá, bateu à noite, eu não abri a porta de jeito nenhum. Eu sei que eu empurrei um móvel na porta, que eu estava morrendo de medo. Aí outro também falou, eu fui fazer uma excursão, aí todo mundo falava árabe na excursão, só eu falava inglês. Então, comigo ele falava, vou te sequestrar. Era uma coisa assim, assustadora, né, pra gente, que vou te sequestrar. Eu falei, como assim? Não, eu vou te sequestrar, vou te levar para jantar, depois a gente vai passear. Aí eu fiquei apavorada, né? E aí ele deixava nos hotéis. E aí ele perguntou, ainda bem que eu pensei rápido, assim, ele perguntou, em que hotel você está? E eu menti. Eu tinha visto um hotel grande e eu estava numa biboca lá, né? Eu falei que estava naquele hotel grande. E aí, quando a gente chegou na recepção, eu falei, vou até a toalete e já volto. Aí eu peguei e me enfiei lá num elevador e sumi. E fiquei esperando. E ele demorou 1 hora para ir embora. Eu fiquei olhando o carro, assim, então... Né, para uma mulher sozinha foi meio assustador. Caraca. Desafios. Outra coisa, eu estava andando na rua e uma mulher estava vindo assim na minha direção, eu para lá, ela para cá, ela me deu um soco no estômago do nada, assim. Então eram umas coisas que eu falei, gente, em que país que eu tô? Isso tudo no Marrocos. No Marrocos. Aí eu peguei um trem à noite também, que eu queria ir um pouquinho mais longe. Mas aquilo era uma geladeira, mas uma geladeira que era insuportável ficar lá dentro. Eu não sei se para eles aquilo é confortável, mas eu acabei desistindo de fazer aquela viagem. Eu falei, outra vez eu volto com mais roupas, com roupas adequadas. Como você faz para custear tantas viagens? Essa questão de... Porque você todo ano viaja. Como que... Antes era 1 ano sim, 1 ano não. Bom... Eu, como todo europeu, né? Meus pais sempre, eles vieram sem um tostão, assim, né, no bolso, e sempre eu aprendi a dar valor para o dinheiro, e eles não podiam também comprar presente, eles me explicavam, olha, não dá. Então, eu fui entendendo, né, o valor do dinheiro. Aí, com 11 anos de idade, eu dava aula particular para os alunos da minha classe. O professor falava, Dina, eu era muito boa em português, matemática, então eu dava aula particular já com 11 anos. E comecei a ser monitora, entrei na faculdade, era monitora, e aí eu ia economizando, eu anotava tudo, então eu não comprava doce, era bem magrinha, não comprava doce, nada supérfluo, não comprava nada supérfluo. Roupa, eu nunca fui, minha mãe costurava, né? Eu não era, naquela época era moda, calça ali, eu sempre tinha genérico, roupas genéricas, né? Então, eu sempre fui muito pão... Minhas amigas falam, você é muito pão dura, Dina. Eu falo, sou, né? Não me incomodo que me chamem de pão dura. Então, enquanto minhas amigas gostam de comprar roupa de grife, bolsa, eu sempre comprei genérico e sempre investi nisso, dediquei, porque eu não sabia, meu futuro, eu falei, sei lá, né, se eu vou ter dinheiro na minha velhice, se eu vou precisar trabalhar, que eu não sabia, então eu já fui economizando desde o primeiro... Então, não é porque você tem uma situação financeira abastada, na verdade, é uma disciplina extrema para um objetivo claro. O seu objetivo era viajar. Isso. Meu carro tem 20 anos, né? Eu não... Já não paga mais PVA? Ainda pago. Ainda paga? Ainda pago, Porque ele vai fazer quase 20 anos, né? Tem 18 anos, ainda pago IPVA. Mas eu cuido, né, dele faço manutenção e tudo mais. Então, o meu foco é esse.
Você vai reservando todo mês um X para viagem. Isso. E você Agora continua eu não fazendo as reservo viagens? mais. Continuo. Agora eu não reservo mais, porque eu tenho um montante, né, que eu fui acumulando. Então eu tenho que administrar esse montante, porque não tenho renda agora, né? Tenho o INSS, que é... O INSS é difícil, né? Para difícil. pagar o aluguel, assim, muito. Então, eu comprei meu apartamento quando eu me aposentei, com o fundo de garantia. Uhum. E assim, agora eu vou administrando o que eu tenho. Eu faço mais ou menos, eu tenho uma planilha que eu vejo quanto eu posso gastar num ano, né? E vou fazendo. Ultimamente, eu tenho feito 2 viagens por ano. Assim, uma mais curta e a outra mais comprida. A mais curta é quanto tempo? Uma semana, 2, 3? É, uma semana, 10 dias, né? E a mais longa? É mais longa, 40 dias. Vai dar um rolezinho fora. E eu aproveito muito assim, quando eu vou, por exemplo, quando eu fui fazer a Rota da Seda, eu fui com um grupo, porque é complicado fazer por conta própria. E aí eu fiquei pesquisando. Aí eu pesquisei que tinha um Portal do Inferno no Turcomenistão, que era uma das cidades que a gente ia visitar. Eu falei, eu quero conhecer isso, porque estava na lista dos locais que ninguém quer conhecer. Eu falei, eu quero. E isso chamou a sua atenção. Locais... Vulcão, um lugar que ninguém quer conhecer. Eu convido meus amigos quando eu vou viajar, mas não querem ir, eu vou sozinha, né? E... lugares mais estranhos. Então, eu falei, Mas eu isso quero também viajar. faz com que talvez o lugar fique mais barato, o turismo nesses lugares, Também, ou não? sim, na maioria... eu pesquiso para ser, né? Quando eu fui para o Turcomenistão, eu pesquisei pelas agências lá, falei, eu quero fazer um tour. Eu penso, vou em todas as agências, pergunto para todas as agências. Mas lá eles têm uma ética que uma agência não pode se intrometer no que a outra agência vendeu. Então, eu perguntei primeiro para a agência que vendeu para a gente. Eles falaram que era muito complicado, muito não sei o quê. Falei, tá bom. Então, aí eu comecei a pesquisar por fora. Aí eu vi que eles não vendiam, né? Quando souberam que eu já tinha outra agência. Aí essa agência resolveu oferecer o pacote. Então, enquanto o povo ia de avião, né, o grupo ia de avião de um ponto a esse, eu fui com uma van, fiz assim, né? Eu fui até Darvaza, que é a cidade onde tem o Portal do Inferno. Que fica onde? No Turcomenistão ainda. E encontrei o grupo de manhã saindo para o passeio. Aí eu cheguei e já fui com eles para o próximo passeio. Então, não perdi nada. Ai, meu Deus, desculpa, gente. E desses... Nossa, fascinante essa aí. Então... Eu não contei o que é o Portal do Inferno, Não. né? Eu ia perguntar, por que é o Portal do Inferno? Porque, assim, há 50 anos, estavam fazendo uma perfuração para descobrir, para retirar minérios, e começou a sair um gás. Aí um cientista falou assim, olha, a única maneira de acabar com o gás é colocar fogo. Aí, tá bom. Aí colocaram fogo e nunca mais apagou esse fogo. Então, Eu já ouvi falar disso. Né, é um buraco de 60 metros por 20, que é fogo há 50 anos. E eles estão querendo fechar agora, né, o buraco. Então, ainda bem que eu já fui, né? Conheceu. E eu sempre falo, aparece um negócio, eu falo, vou fazer agora, porque não sei se dá para fazer depois. Então, é sempre assim, né? Eu não deixo para depois. E eu achei interessante que hoje você já está aposentada, você tem mais tempo para organizar as suas viagens. Mas você estava comentando com a gente que na época em que você trabalhava, você não perdia um dia das suas férias. Como é que era essa disciplina que você tinha? Tá. Eu pesquisava. Bom, isso durante o trabalho não dava para fazer, mas à noite, 4, 5 meses antes de viajar, eu começava a pesquisar o que tem para fazer, para onde eu vou. E aí eu comprava a passagem aérea, assim, para o último dia de trabalho, eu já viajava naquela noite, e também comprava a volta para o dia do retorno das férias. Ficava o tempo todo em viagem. O tempo todo em viagem. E o que você busca, né, quando você pensa numa viagem? Qual que é o seu objetivo e o que te interessa? Me interessa locais exóticos, né? Coisas diferentes. Por exemplo, Estados Unidos, eu nunca tive vontade de ir, porque eu falava, fazer o que lá?
parecido com o Brasil, né? Mas aí depois eu vi que lá tem uns parques nacionais que ficam fora, né, dos grandes centros. Aí eu gostei, comecei a ver fotos, achei bonito, né? Então também era meio uma corrida contra o tempo. Por exemplo, eu conhecia um parque nacional de manhã, aí eu viajava tantos quilômetros para chegar em outro, e eu chegava quase na hora de fechar. Aí o centro de informações, eu pedia todas as informações possíveis e entrava no parque e ficava até escurecer, porque escurecia à tarde no verão, né? Uhum. Aí, se eu não tivesse visto tudo, eu começava bem cedinho de novo e já ia para o próximo parque. Pique, né? pique, Pique, né? Minha mãe... minhas amigas, elas não conseguem me acompanhar, né? Então, uma ia dormindo no carro enquanto eu dirigia. Outra, assim, minha mãe também não conseguiu mais viajar comigo, porque ela falou, não dá, né? Eu me canso muito. E aí, quando eu viajo com duas amigas, uma me acompanha de dia, a outra de noite, né? Mas também, se não der para acompanhar, eu vou sozinha. Deixava de fazer antigamente coisas que eu queria, né, para não ir sozinha, mas depois eu resolvi que eu conseguia ficar sozinha, né? Qual foi o país que você mais gostou desses 150, que te marcou positivamente? Bom, são vários. Eu adoro a Islândia, acho maravilhoso. Em uma semana você consegue conhecer tudo, né? Alugando um carro, e tem muita coisa diferente. Então, por exemplo, você começa, você vai ver os geysers, tem geyser. Aí, de lá, você sai, anda um pouco, já muda a paisagem muito rápido. Aí tem praias vulcânicas, com solo vulcânico. Aí anda mais um pouco, são cachoeiras. Mais um pouco são geleiras enormes. Quer dizer, um contraste danado. E lá também não tem muita indicação eu já tinha marcado no mapa, né? E quando você vê uns 2 carros parados, é porque lá tem alguma coisa. Não tem placa, não tem nada. Então, tem muita diversidade, né? E tem um lago também de origem vulcânica, que é bom para banhos quentes. É um frio danado, mas dentro do lago é quentinho. Então, e o povo também conserva a identidade. Não tem muito turista, não tem muita gente que resolveu morar lá. No Brasil tem muita gente que vem visitar e resolve morar, né? Sim. Mas lá não. Então, o povo é bem... Ainda... Eu fiz uma reportagem que eu coloquei, Islândia ainda conserva a sua identidade, porque quem está lá é de lá mesmo, né? E o lugar que mais te assustou foi Marrocos? Assustou um pouco Marrocos e um pouco... Na Bolívia eu tive bastante problema, né? Assim, porque eles te vendem uma coisa e fazem outra. Por exemplo, eu queria fazer um passeio, eles disseram que as estradas estavam em manutenção, não era possível chegar de carro, que tinha que ir de barco, que custava 10 vezes mais. Aí chegava lá para pegar o barco, não tinha barco. O que aconteceu? Porque a estrada voltou a funcionar. Mas eu paguei 10 vezes mais. Tá. Enrolavam, não devolviam dinheiro. Então, tudo era assim, tudo era complicado. Eu fui fazer um passeio no Salar de Uyuni, aí na volta eu tinha contratado um passeio para ir nos povoados típicos, né? Aí o rapaz que estava na van, tinha eu e mais 3 alemães. Ele me chegou numa parte do deserto e falou, agora você espera aqui que alguém vem te buscar e tchau. Eu fiquei lá sentada em cima da minha mala, sem saber que horas que ia aparecer alguém. Se ia aparecer. Gente, isso foi apavorante. Aí depois lá pelas tantas apareceu alguém, falou, o seu tour foi cancelado porque não tem quórum, né? Eu falei, mas e agora? Agora... não tinha nada de interessante lá para ver mesmo. Eu falei, então por que vocês vendem? Porque sempre tem alguém que quer, né? Então, uma coisa sozinha, assim, foi
Foi meio assustador, Difícil, hein? meio punk. Aí ele falou também, não, mas o que você pagou, dá pra você ficar mais 2 dias no hotel, tem tudo incluso, comida, papai. Chego no hotel, falo isso, impossível, o dono não pode ter falado isso, de jeito nenhum que ele ia falar isso. Eu falei, tá falando que eu tô mentindo? Eu ia voltar aqui para mentir, né? Eu falei, quer saber, vou embora. Aí fui para outro lugar, né? Desisti de ficar lá. Então, foi meio complicado também. E você, além de viajante, é também atleta? Carregou a tocha nas Olimpíadas, parece, aqui no Brasil? Foi isso? Mas não como atleta. eu queria, era um sonho também carregar a tocha. Mas eu não conhecia nenhum patrocinador, nem nada. Aí fui pesquisando, aí descobri que iam fazer um concurso entre os voluntários, que eu fui voluntária na Copa, né? Na Copa, nas Olimpíadas. E um concurso, quem ganhasse o concurso em cada estado ia ter o direito de carregar a tocha. Não podia ficar com a tocha, né? Porque os patrocinadores estavam dando a tocha. Aí eu fiz um vídeo bem bonitinho, assim, de 1 minuto. Então, tinha cenas do voo de gravidade zero e da estratosfera. Aí eu ganhei o concurso, então tive o direito de carregar a tocha. Aí depois eu acabei comprando, porque eu falei, vale a pena, né? Comprar uma. É um souvenir único. Então eu tenho lá em casa. Você tem uma tocha? Tenho. Já está apagada, mas... Mas, na verdade, eu acho que é interessante esse seu processo, né? Você tem um sonho, você define ele como um objetivo e você encontra alternativas para realizar esse sonho. Isso. Essa é a Dina. Né? E não sossegue enquanto não realiza o sonho. E o quanto antes, porque eu nunca sei o que vai acontecer no futuro. Então, eu corro atrás dos meus sonhos, eu não ando, corro, né? Essa é uma questão. E constantemente, né? Constantemente. E aí, na verdade, tem um processo, né? Quando você diz assim, olha, as minhas amigas olham para bolsas, para roupas e tal, eu abro mão disso para conquistar tal coisa. Isso. Então, quando eu defino, eu sei que eu tenho que renunciar para conquistar, né? E tá tudo bem fazer essa renúncia. Eu acho que é interessante a gente trazer essas questões, porque no mundo que a gente vive hoje, ninguém quer renunciar de nada. Todo mundo quer conquistar, mas com o mínimo esforço possível. Isso. Né? E não existe um caminho para conquistar se não for com dedicação, com disciplina, com constância e renunciando a algumas coisas para conquistar outras, né? No meu caso, sim. Porque, como eu disse, né, que algumas pessoas acham que eu venho de família abastada, mas eu conheço muita gente que fala isso, né? O meu sonho é viajar às custas dos meus pais, mas eu, como não tinha essa possibilidade... Que, na verdade, é a realidade da grande maioria, né? A maioria não vem de família abastada, né? Exatamente. E é a realidade da grande maioria. E a gente sabe que para conquistar algo, a gente precisa, primeiro, ter clareza, né? Eu quero isso. E eu digo, normalmente, que quando você quer algo, 100%, eu quero, e este algo depende única e exclusivamente de você, você consegue. É só uma questão de como, né? Porque tem coisas que não dependem só de você. Depende de outras pessoas. Sim, e aí fica mais difícil. Mas quando só depende de você, o conquistar, né? O guardar o dinheiro, o organizar a viagem, estar lá. Tanto é que quando você chega na viagem, que depende de outras pessoas, existem alguns desafios a serem enfrentados. Sim, mas isso. quando não depende de ninguém, você ainda consegue ter uma satisfação, uma realização e tudo mais. Então, eu acho que essa é uma questão muito importante que a gente precisa trazer aqui e reforçar, porque nós estamos num momento, numa era, numa geração muito viciada em dopamina. Não que você não goste de dopamina, adrenalina e tudo mais, porque já deu pra perceber que todos nós gostamos disso, mas a gente tá viciado numa dopamina, num negócio muito rápido, né? Imediato. E a vida, ela
ela passa rápido, mas as coisas não acontecem tão rápido assim também, né? A gente precisa saber que existe uma necessidade de trabalho duro para conquistar aquilo, né? Por exemplo, tem amigas que falam, vamos almoçar num lugar, tem um restaurante novo, tal. Aí eu vejo, pesquiso, falo, não vou, porque vou ter que deixar os R$500 lá. Não, isso aí eu vou usar melhor em outra, numa viagem, né? E você tem hoje um projeto profissional, um portal onde você fala, qual que é você conta sobre viagens, qual que é a ação que você tem ali? Eu falo sobre gastronomia, turismo, entretenimento, esportes, comportamento, e aí isso também me permite que eu, por exemplo, eu vá ao teatro sem precisar, eu não compro ingresso. Quando a assessoria me fala, em troca da tua divulgação, eu vou te convidar para ir um dia. Então, isso aí me permite também economizar um pouco, né? Porque dá um trabalho danado. Eu recebo 3.000 e-mails e 4.000 WhatsApp por dia. Então, quando você falou que eu tenho tempo, eu... O que eu quis dizer, tempo do tipo não ter que bater cartão dentro da empresa. Mas eu trabalho todo dia até as 10 da noite, eu fico no computador... Aí que eu vou... Produzindo material. Fazendo... Qual que é o nome do portal? Spot Life, S-P-O-T, Life, de vida, né, .com.br. Que legal. E você recebe essa quantidade de e-mails e WhatsApps movido pelo site? Pelo site. Eles pedem para eu colocar reportagem, né? Então, tem muita coisa que eu acho que o público... eu vejo por mim, o que eu acho interessante eu coloco, né? O que eu não acho, tem várias coisas que chegam que eu falo, não acho que não cabe aqui, né? Então eu não tenho que classificar, porque não dá para colocar tudo. Então eu coloco umas 10 matérias assim por dia, né? 10 pautas por dia e vou administrando assim. E no meu Instagram, gostaria de passar meu Instagram. Claro, fique à vontade. É Dina Barile. E meu YouTube também, Dina Barile. Então, eu vou... E você tem um canal no YouTube também, falando sobre os mesmos assuntos. Mais sobre viagens e entretenimento, né? Então, Dina Barile, os dois. Aí, eu vou... O teatro que eu vou, eu coloco, né? Ou então... agora eu fui na exposição dos super-heróis da DC, né? Então, o Superman, a Mulher Maravilha e o Batman, né? Então, agora eu vou colocar hoje ou amanhã sobre essa exposição que eu fui. Então, eu coloco... E no YouTube também eu coloco alguns vídeos de viagens e vídeos de algum espetáculo que eu vejo, que eu acho interessante, eu coloco lá. Qual que é a próxima grande viagem planejada? Eu vou para as ilhas do Pacífico Sul. Então, eu vou para Fiji e de lá vou para New Caledônia, Vanuatu, Tonga. Em Tonga, eu sei que em outubro você pode nadar, é o único lugar do mundo que você pode nadar com as baleias e os filhotinhos. Que legal. Né? E depois vou para Samoa Americana e a outra Samoa, Ilha Salomão e volto para Fiji. Então vai dar... Quantos dias você vai ficar fora? 40? Vou dia 30 de setembro e volto dia 6 de novembro. 36, 37 dias. E vai relatar tudo aquilo depois no portal, no canal, para nós acompanharmos. Isso. E de lá também no Instagram, né? Todos os dias, o que eu fiz durante o dia. E vai sozinha dessa vez? Ainda não sei se eu vou sozinha ou se eu vou... Eu conheci uma pessoa, mas é um americano, que a gente se conheceu numa viagem para a África Ocidental. Então, também um roteiro meio maluco, assim, né? Fomos para Dakar, para
tudo na África Ocidental, uns lugares onde começou o voodoo, tem também, deixa eu ver os nomes, São Tomé e Príncipe, agora eu já até tenho que pensar um pouquinho, né? Mas são da costa ocidental. E ele também gosta desse tipo de viagem, então ele está vendo se consegue reagendar algumas coisas dele para ver se ele vai, me encontra em Fiji, né? E a gente faz lá algumas coisas juntos. Quantos idiomas você fala? Eu falo italiano, inglês, espanhol, arranho, que esse eu aprendi em viagens, né? E um pouco de alemão. Eu leio alemão, mas para falar é duro. É triste, hein? Meu sotaque não ajuda. E você sempre gostou de estudar a língua? Eu tinha mais facilidade antes. Agora é um custo para decorar algumas palavras, né? Por exemplo, alemão, eu já esqueci um monte de coisa. Minha memória era boa, agora está péssima. Então, mas eu gosto, né? Por exemplo, eu gosto da língua italiana, eu gosto do inglês. O meu inglês, a minha gramática é ótima. Então, eu escrevo, quando eu vou viajar, escrevo que é uma beleza. Agora, meu ouvido é péssimo, né? Então, e como eu não treino muito, eu não vivi em nenhum país que fala inglês, né, dependendo do inglês, o inglês do australiano é terrível de entender, né? Para mim, eu tenho dificuldade. Tenho que ir me acostumando com a forma, com a pronúncia das pessoas, né? Então, para escrever, eu escrevo bem em qualquer língua. Agora, o meu ouvido é que é um pouquinho ruim. Mas eu me viro. Eu viajo, pergunto, e me viro, escuto, consigo realizar as coisas. Que demais esse aprendizado de hoje, hein? Que exemplo. E a sua viagem é para onde, a próxima? Para a Rússia. Estratosfera. Muito bom, muito bom. Assim, ver a curvatura e entrar num caça é uma experiência que eu ficaria, não sei nem que adjetivo. Bom, você já pegou a dica da agência? Já pegou? Vou pegar todas as dicas, vou mandar mensagem pra Dina e falar: olha, chegou a hora. Me ajuda, me dá umas dicas aí. Fica à vontade. E também, quem quiser, pode me escrever. É porque ela recebe poucos e-mails por dia, também pode. Mas eu dou prioridade. Eu fui num programa agora e muita gente começou. Tive 1.300 seguidores novos, né? E aí muitos falaram isso. Eu gostaria tanto de ser igual a você, mas não tenho dinheiro. Vários falaram isso. Aí eu falei, gente, ter dinheiro é uma coisa que você tem que focar. Se você quer fazer isso, então tem que fazer sacrifício. Até porque tem muita gente que tem dinheiro e não faz o que você faz também, né? Exatamente. Eu tinha um namorado que dizia que não tinha hotel melhor que a casa dele. Então, ele ficava na casa dele e eu ia viajar. Exatamente. Tem pessoas que não gostam desse processo, né? Mas a viagem, ela é extraordinária. Ela abre a mente, né? Você volta... É aquela frase que é clichê, né? É o único momento em que você gasta dinheiro, mas você volta com mais experiência, né? Você volta mais rico, né? Exato. E ainda viajar sozinha... Você se permite fazer amizade, porque quando você está com alguém, você se acomoda, né? Não sei o quê, vamos ficar entre... que gostoso, companhia e tal. Mas sozinha é um desafio. Você precisa dos outros, né? E um ajuda o outro. Você mora em São Paulo hoje? Moro. E é bom, né? Porque São Paulo é fácil para tudo. Tenho muitos amigos no Rio Grande do Sul, então eles têm que vir para São Paulo para ir para algum lugar, né? Aí já pega carona e vai. É verdade. Dina, muito obrigada pelo bate-papo, foi muito bom, né? Eu acho que nos trouxe aí vários aprendizados e várias reflexões. E como eu disse, uma das principais né? Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, trabalhe para conquistar, né? Tenha disciplina para conquistar esse seu objetivo.
Isso mesmo. Esse acho que é o único aspecto em que eu reconheço um atuário na Dina, disciplinada. Fora o fato de que ela se joga de avião, já pulou de paraquedas, com certeza. Já. E na época que não ia o instrutor junto. Pulou sozinha, é isso? Sozinha. E dá tempo de contar essa história. Lógico. Então, no curso, a gente fazia curso, né? Porque ia saltar sozinha. Aí eles falavam, olha, né? Ensinavam a dobrar tudo. Eles falavam, mas tem gente que tem preguiça de dobrar. Então, embrulha de qualquer jeito, dobra de qualquer jeito. Se na hora que vocês saltarem, o paraquedas estiver todo enrolado, aí vocês têm que abrir os braços e as pernas para desenrolar, né? Ensinaram isso. E aí eu fui premiada com o paraquedas todo enrolado. Não acredito. Aí eu falei, tranquilo, abri a perna, abri os braços, mas aí ricocheteou assim, que eu quase morri do susto. Ele não falou que tinha esse ricocheteio aí. Eu falei, vou morrer, vou cair. Mas aí ele abriu. Abriu, mas demorou um pouco, né? Até desenrolar tudo. Caraca. Eu já tinha morrido. Bom, eu sou a pessoa que não vai pular de paraquedas, que não vai entrar no caça, né? Eu já morro na montanha-russa, imagina essas outras aventuras. Não. Obrigada, pessoal. Então, olha, se alguém quiser conversar comigo, alguma dica, Instagram, @DinaBarilli, YouTube, @DinaBarilli. Lá tem várias viagens, assim, no YouTube. É bem gostoso. Vai ser um prazer. E nosso podcast, vocês já sabem, é um oferecimento Nossa Casa Café, NCC e Perfix Consultoria. Ivan, muito obrigada. Eu que agradeço, Jô. Obrigado, Dina. Foi um programa muito interessante. Aprendemos muito hoje. Obrigado por compartilhar um pouquinho dessa vivência. Imagina, foi um prazer. Eu que agradeço vocês pelo convite. E até a próxima, galera. Valeu! Tchau, pessoal. Tchau.